o processo de tradução não se resume a só traduzir um texto de um idioma para o outro. Tem várias etapas envolvidas aí, que são basicamente as seguintes. 1. Contato com o cliente ou agência. 2. Análise do projeto. 3. Orçamento. 4. Aprovação do cliente. 5. Tradução. 6. Revisão. 7. Controle de qualidade. 8. Preparação do arquivo e entrega. 9. Faturamento. E 10. Pagamento. Independente do tipo ou assunto, passa por essas 10 etapas. Veja como elas funcionam. Etapa 1. Contato. O contato pode ser feito das seguintes formas. Contato direto de agências ou clientes novos. Agências ou empresas podem contatar você solicitando novos trabalhos. Mas para que isso aconteça, você tem que trabalhar muito no seu marketing pessoal e se tornar conhecido no meio. Se você tiver vários feedbacks positivos no Pros e no Upwork e um bom portfólio, já ajuda muito. A segunda forma de contato é a mais comum. É o contato de agências ou clientes para os quais você já trabalha solicitando seus serviços. Nesse cenário, o cliente manda o trabalho, estipula a ferramenta que vai ser usada, como Tradus, MemoQ, especifica o formato do arquivo para entrega, que pode ser em PDF, Word, XLIF, e define a data de entrega. Geralmente é para ontem, pessoal. Os clientes sempre têm pressa na entrega e vão querer que você entregue para ontem. A terceira forma de contato é por indicação. Agências ou clientes diretos podem entrar em contato com você por indicação de outros tradutores, de agências, de gerentes de projetos de outras agências. Mas para que isso aconteça, para você ser indicado, você tem que ter feito um bom trabalho lá no passado, para alguém, para uma empresa, para uma agência, para um tradutor. Essa pessoa ficou satisfeita com o seu trabalho e agora está indicando você para outro cliente. Por isso é importante trabalhar em cada projeto com o máximo empenho possível, entregar nos prazos estipulados, ter uma boa comunicação, ser ágil nessa interação com os clientes e ser profissional. E a última forma de contato é através de sites como Pros, Upwork e LinkedIn. Clientes e agências podem se deparar lá com o perfil de vocês no Pros, no Upwork, no LinkedIn ou em alguma outra plataforma. Se eles acharem que o teu perfil é interessante, eles vão entrar em contato com você. Para ter um perfil atrativo, solicite feedbacks de clientes, faça cursos para se aperfeiçoar e inclua esses cursos no seu perfil. Adicione também seus clientes mais importantes, além de todas as informações que eles vão pedir lá no preenchimento do seu perfil. Etapa 2. Análise do projeto. Quando você recebe um projeto para trabalhar, você deve obter o máximo de informações possíveis. A primeira delas é o tópico ou o tema do texto a ser traduzido. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se o cliente não te mandou, solicite uma amostra do texto. Leia parte desse texto a ser traduzido para ver se está a seu alcance, se você domina aquele assunto que está sendo abordado ali. E também para ter uma noção por alto de quanto tempo você vai gastar para fazer esse serviço. Como a gente já viu anteriormente, você tem que se especializar em algumas áreas, em torno de 3 áreas de especialização. Porque se um cliente mandar para você um projeto em uma área que você não domina, que você não tem o mínimo conhecimento, não aceite o projeto, gente. Saiba dizer não quando for preciso. Eu sei que no começo a gente tem aquela ânsia de querer aceitar qualquer coisa, de fazer qualquer trabalho, mas a gente tem que ser cauteloso com esse tipo de coisa. Explique para o cliente que você não domina o assunto, que não é uma das tuas especialidades. O cliente vai entender. É muito melhor você fazer isso do que aceitar o trabalho, entregar um trabalho de má qualidade porque você não domina o assunto e depois correr o risco de nunca mais ser contactado, nunca mais ser chamado para esse cliente. Ou seja, você acaba perdendo o cliente. Aprenda a dizer não desde cedo. O próximo passo de vocês agora é verificar qual é a ferramenta exigida para você trabalhar nesse projeto e qual o formato de entrega. A maioria dos clientes exige o uso de ferramentas específicas. Pela minha experiência pessoal, as mais solicitadas atualmente são Tradus e MemoQ. Mas é claro que pode ter outras ferramentas. Bom, aí o cliente informou lá que quer trabalhar, por exemplo, na ferramenta MemoQ. Você sabe usar a ferramenta MemoQ? Se você não souber, eu aconselho você a não aceitar esse projeto, porque talvez não dê tempo de você aprender a usar a ferramenta, a exportar, a trabalhar com ela,
fazer a tradução e entregar o trabalho para o cliente. Você vai estar correndo um risco. Por isso que é importante, antes de começar a trabalhar como tradutor, ter domínio das principais ferramentas de tradução. Isso é uma coisa que você vai estar usando em todos os seus trabalhos. O próximo item a ser analisado é o número de palavras, o total de palavras do texto, quantas palavras você vai ter que traduzir. Uma coisa importante aí, você precisa conhecer a sua capacidade diária de produção. Quantas palavras você consegue traduzir por dia? A grande maioria dos tradutores consegue traduzir em média 3, 4 mil palavras por dia. Só que essa produção, essa capacidade de produção, varia muito de acordo com o assunto. Um texto simples, por exemplo, na área de turismo e hotelaria, de, 500 palavras, pode ser traduzido em 30 minutos. Já esse mesmo texto de 500 palavras, numa área técnica, numa área mais complicada, você pode levar 2, 3, 4 horas para traduzir. Então veja aí que existe uma grande variação. Por isso que é importante analisar trabalho por trabalho. Mas como é que você pode fazer isso? Faça um pequeno teste. Traduza um trecho do texto a ser traduzido para ver a dificuldade e o tempo que você vai gastar para concluir o trabalho. Dessa forma, você vai saber se a tarifa proposta pelo cliente é viável ou não. Ou, por outro lado, se é você que vai estipular essa tarifa, você vai ter mais embasamento para estabelecer sua própria tarifa. Então, o que você vai ter que fazer? Comece a traduzir o texto e traduza por 10 minutos. Acione o cronômetro e só pare quando der o trabalho como concluído, como pronto para entregar para o cliente. Depois disso, confira quantas palavras você conseguiu traduzir nesses 10 minutos. Multiplique esse número por 6 para saber quantas palavras você conseguiria traduzir por hora. Digamos que você conseguiu traduzir 100 palavras em 10 minutos. 100 vezes 6 igual a 600. Ou seja, nesse trabalho em particular, você já tem uma ideia de que conseguiria traduzir em média 600 palavras por hora. É uma boa média. E o último item que teria que ser analisado antes de aceitar o projeto seria o prazo de entrega. Como eu falei antes, os clientes sempre querem a entrega para ontem, eles são muito apressados. Depois de você fazer aquele pequeno teste que eu falei antes, que eu mencionei antes, aí fica fácil você saber se é viável esse prazo de entrega ou não. Digamos que o cliente quer que você traduza 3 mil palavras e o prazo de entrega é curtíssimo, 4 horas. De acordo com os cálculos que a gente fez ali, para traduzir essas 3 mil palavras, você levaria no mínimo 5 horas. Ou seja, seria impossível entregar esse trabalho no prazo estipulado. Por outro lado, se o prazo de entrega fosse de 2 dias ou até de 1 dia, você já sabe que teria tempo hábil para entregar o trabalho a tempo. Nessa questão de orçamento, aí teria 2 situações, 2 cenários distintos. Se o trabalho for para uma empresa ou agência que já é seu cliente, com certeza você já vem trabalhando com ele ali e já tem um valor estipulado, você já estipulou uma tarifa ou já entraram em consenso sobre um valor. Nesse caso, essa questão de orçamento não se aplicaria, a não ser que fosse para um trabalho que você ainda não prestou, para um tipo de serviço que você ainda não prestou para esse cliente ou para a agência. Por exemplo, se você estava trabalhando só com tradução e agora esse orçamento é para um serviço de transcrição. Aí sim, aí você teria que estipular um orçamento específico. E o segundo cenário, a segunda situação, seria para um cliente novo ou para uma agência que você está começando a trabalhar agora, que ainda não foi definida essa questão de valores. Os valores geralmente são por palavra e variam muito. No Brasil se paga em média de 3 centavos de real a 10 centavos de real por palavra. Já para empresas estrangeiras, a gente geralmente cobra em euro ou dólar. E a média do mercado é de 3 centavos de euro ou de dólar a 10, 12 centavos de euro ou dólar por palavra. A média entre tradutores mais experientes para empresas de fora é de 6 a 8 centavos de euro ou dólar por palavra. Acima disso vai depender se é um cliente direto, vai depender do par linguístico, alguns pares linguísticos pagam mais do que outros, ou seja, depende de uma série de fatores. Se você está começando e tem pouca experiência e quer adquirir experiência, quer construir o seu portfólio, eu sugiro você não começar lá em cima. Comece cobrando de 3 a 4 centavos de euro ou dólar por palavra para agências de fora. E para agências brasileiras, não aceite menos de 8 centavos de real por palavra. Com base no que eu falei anteriormente, vai estipular o seu orçamento e vai mandar para o cliente. Se ele aceitar, a gente parte para a próxima etapa. Etapa 4. Aprovação do cliente. Como eu mencionei anteriormente,
Se o projeto em questão for para uma empresa ou agência com a qual você já trabalha, essa etapa já pode pular, porque os valores já foram estipulados, já foram acordados entre as partes. Por outro lado, se for um cliente novo ou é um serviço novo que você está prestando, você mandou lá o seu orçamento para essa agência ou cliente e ela vai decidir, vai analisar se é viável ou não, se está dentro dos orçamentos dela. Se o valor cobrado for razoável, o cliente vai aceitar oficialmente por meio de uma PO, que é uma sigla para Purchase Order, que traduzido quer dizer ordem de serviço. Então vai ser a formalização ali desse acordo, né? Essa ordem de serviço vai conter todos os termos acordados e todas as informações sobre o projeto, incluindo glossário, term bases, memórias de tradução, referências, instruções específicas, etc. Sobre instruções específicas, gente, eu peço que vocês tenham sempre uma atenção especial. Muitas vezes, por questão de tempo, eu repassei trabalho para outros tradutores, para trabalhos para clientes meus. E muitas vezes, esses tradutores me entregaram um trabalho que dava para ver claramente que eles não leram as instruções, eles não seguiram as instruções. Aí o que acontecia? Eu tinha que revisar o trabalho inteiro e adaptar ele de acordo com as instruções enviadas para o cliente. Então, seja profissional, leia as instruções e siga as instruções. Etapa 5, tradução. Bom, aqui nessa etapa de tradução, o tradutor vai lá, vai abrir o arquivo, né? Se for, por exemplo, no Tradus, pode ser um arquivo XLIF. Alguns ainda mandam em Word, em PowerPoint. Então, você vai abrir esses arquivos na sua ferramenta ali e vai começar a fazer a tradução. Mas antes de começar a fazer a tradução, você vai incluir o quê? Vai incluir o material que o cliente te mandou. Se você vai fazer uma tradução, por exemplo, no Tradus, e o cliente te mandou uma memória de tradução e uma term base, você vai acrescentar essa memória de tradução e term base ao Tradus, ali ao seu projeto, e vai trabalhar em cima disso. Tente usar todo o material extra que você já tiver aí no seu notebook, no seu computador. Por exemplo, se é sobre TI, e você tiver alguns glossários na área de TI, deixe esses glossários lá abertos para você poder pesquisar. Se você souber de site, pode te ajudar na tradução nessa área de TI, deixe os sites abertos também para você poder pesquisar. É fundamental também você ter um dicionário, né? Um dicionário online, que eu indico é o Word Reference, né? É um dos mais confiáveis. E também tem o IAT, né? Apesar de ser muito confiável, a única questão é que ele é português de Portugal, mas também é uma fonte muito confiável. Também é importante vocês abrirem ali um dicionário de sinônimos. Para quê? Para vocês não ficarem repetindo, usando sempre o mesmo adjetivo, para você ir variando ali no teu repertório. Depois que você traduzir o texto, é muito importante, é essencial você revisar. Por experiência própria, é melhor você dar um tempo antes de revisar, porque quando a gente termina ali de traduzir, a mente está muito cansada, você está cansado. Então o ideal é você dar um tempinho, relaxar, tomar uma água, sair para dar uma caminhada, aí voltar e analisar o texto de novo. Com essa mente descansada, o cérebro de vocês vai perceber coisas que você não tinha percebido antes, quando estava cansado. Aí você vai fazer as devidas correções, alterações, e quando terminar de fazer essas correções, eu sugiro vocês lerem o texto em voz alta. Por quê? Muitas vezes o texto está correto, mas ele pode conter cacofonias ali, palavras que, combinadas, soam estranhas. Também, quando você for ler o texto em voz alta, você pode perceber que ele não está fluido, que ele não está soando bem, não está soando natural. Etapa 7. Controle de qualidade. O controle de qualidade de uma tradução leva também em consideração o texto original. Então, o que vai ser analisado aí nessa etapa? Termos incorretos que você usou aí, que não seguiram a term base fornecida pelo cliente, inconsistências. Você traduz, por exemplo, lá o termo employee em um segmento como colaborador, em outro como trabalhador, em outro como funcionário, ou seja, isso é uma inconsistência, você tem que ter uma consistência terminológica. Se o cliente tem preferência para o uso do termo colaborador, use colaborador ao longo de todo o texto. Outros erros que podem ocorrer: ausência de tags, erros de formatação, espaçamentos duplos e uma série de outras questões. Se essas falhas não forem corrigidas, elas vão causar uma série de problemas. O trabalho de vocês não vai ficar com uma qualidade boa. O controle de qualidade é uma espécie de toque final ali. Se você estiver trabalhando em CAT Tools, como Tradus, por exemplo, aí tem atalhos ali que já vão direcionar você para fazer o QA, esse controle de qualidade. Etapa 8. Preparação do arquivo e entrega.
Nessa etapa, sempre é bom você dar uma verificada para ver, por exemplo, se o layout foi mantido. Além do layout, você pode dar uma última verificada para ver se não ficou nada para trás. Quando você achar que está legal, que está tudo certo, que a tradução está com uma boa qualidade e não contém erros, exporte o projeto e envie para o cliente. Assim que você enviar o projeto, tem que fazer uma coisa importante. Notifique o gerente de projetos, avise ele que o projeto já foi entregue, já está pronto. Dessa forma, ele já vai poder encaminhar o trabalho que você fez de tradução, por exemplo, para um revisor. Já vai agilizar ali o processo. Sobre essa questão da tradução, entregar o trabalho no prazo definido é essencial. É uma das maiores exigências dos clientes. E não fazer isso é considerado uma falha extremamente grave, porque a agência pode até perder o cliente por causa desse atraso. Etapa 9, faturamento. Nessa etapa, você vai criar uma nota e enviar para o cliente. Geralmente, seus clientes vão pedir que você inclua o número da ordem de serviço, o número do projeto. Mas cada cliente tem as suas próprias exigências. Verifique aí com a pessoa responsável pelo setor financeiro quais são os itens que tem que constar nessa nota. Inclua seus dados completos também, como CPF ou CNPJ, nome completo, dados bancários, endereço de e-mail se você for receber pelo PayPal, Payoneer, TransferWise ou alguma outra plataforma. Depois de inserir todos os dados, envie o e-mail para a pessoa encarregada. E aí a gente parte para a etapa final. Etapa 10. Pagamento. A maioria dos clientes diretos e agências pagam em média de 30 a 60 dias depois da emissão da nota fiscal. Mas isso pode variar de agência para agência, de cliente para cliente. Tem empresa, por exemplo, que paga assim que o trabalho é entregue. Eles já fazem a transferência lá para você. Se o pagamento for uma empresa aqui do Brasil, você vai poder receber aí por Pix, por transferência bancária, né? Já se for para agências estrangeiras, geralmente elas optam por algumas opções como PayPal, Payoneer, TransferWise e transferência bancária. As duas plataformas mais conhecidas, mais famosas são PayPal e Payoneer. O PayPal, por exemplo, entre as tarifas que eles cobram ali de conversão, de pagamento, de transferência de pagamento, o valor vai chegar em torno de 11%. Ou seja, para cada recebimento, você vai pagar 11% por PayPal. Já o Payoneer cobra tarifas mais baixas. E o ágio que eles cobram é menor do que o cobrado pelo PayPal. Ou seja, Payoneer, na minha opinião, é a melhor opção para recebimento de pagamentos do exterior. Se você não sabe como funciona, entre lá na plataforma, né? Dê uma olhada ou assista alguns tutoriais. E é isso, gente. A gente viu aí as etapas da tradução, as 10 etapas da tradução. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.